Sabe, eu creio que Deus tem algo novo, tem algo fresco para mim e para você nessa manhã. E eu sempre digo isso para vocês e eu vou dizer novamente para você. Todas as vezes que nós nos aproximamos do Senhor, todas as vezes que nós vamos até a presença do Senhor, Deus tem algo para nos oferecer. Deus tem algo para nos dar. Eu sei que muitas vezes nós participamos de cultos e de reuniões como essas, com o coração de oferecer algo ao Senhor, com o coração de fazer o nosso melhor para Deus. E esse coração, ele não está errado. Esse coração, ele não está errado. É como Davi, que certa vez ele viu a graça de Deus na sua vida e ele questionou: Senhor, o que eu posso te oferecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito de bom para comigo? Mas sabe, naquele dia em que Davi, ele questionou ao Senhor, ele fez ao Senhor essa pergunta, ele descobriu algo que nós também precisamos descobrir. Naquele dia, ele entendeu que o Senhor, ele se agrada em nos abençoar. E ele falou: olha, eu quero agradar ao Senhor, mas sabe de uma coisa? Eu vou agradar recebendo mais. Eu vou agradar pedindo mais ao Senhor. Nós estamos aqui para oferecermos algo ao Senhor, mas principalmente nós estamos aqui para recebermos algo da parte do Senhor. Então abra o seu coração. Abra o seu coração e fala para Ele: é verdade que somos abençoados pelo Senhor. Sabe, eu gosto de fazer essas perguntas, irmãos, e eu gosto de ficar observando a reação de vocês. Eu sei que daqui de cima não dá para enxergar muito bem, mas tem alguns irmãos que quando eu perguntei aqui, se você crê que é abençoado de Deus, já ergueu a mão e já falou: eu sou abençoado de Deus. Mas aí teve gente, né, que ficou meio tímido, ergueu a mão mais ou menos, talvez pensando: será mesmo? Não, pastor, é pela fé, né? Quem sabe eu sou abençoado. Talvez. E teve gente que não levantou as mãos de jeito nenhum. Talvez olhou para a sua vida e pensou: pastor, mas o tanto de coisa difícil que tem acontecido, será que eu realmente sou abençoado de Deus? Pastor, talvez, quem sabe um dia Ele pode olhar para mim e me abençoar. Eu não sei qual que é o seu pensamento. Eu não sei quais são as suas condições, aquilo que você tem passado nos últimos dias, mas eu sei de uma coisa: a palavra de Deus é a verdade. E olha só o que ela diz lá em Efésios capítulo 1, verso 3: bendito e Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Vamos ler juntos, irmãos, esse versículo? No 3, 1, 2, 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Todo mundo aqui sabe falar português? Todo mundo aqui sabe o que é o tempo verbal no português? Você sabe o que é passado, presente, futuro? O que Paulo está dizendo aqui para nós, irmãos? Que talvez um dia, quem sabe, nós podemos ser abençoados por Deus. É isso que Paulo está afirmando aqui para nós? Não. Mas ele está dizendo com todas as letras que o Senhor já tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Tem uma outra versão na Revista e Corrigida que diz que o Senhor, Ele já abençoou. Essa é a verdade da palavra de Deus. Lá em Gálatas capítulo 3, versos 13 e 14 também diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Todo mundo aqui sabe o que significa essa palavra gentio? Gentio é todo mundo que não é judeu. Então nós somos gentios, porque nós não somos judeus. E o que Paulo está dizendo aqui para nós? Paulo, ele diz que os judeus, eles estão debaixo de uma bênção, que é a bênção de Abraão. Sabe, impressionante isso.
A palavra de Deus, ela diz que os judeus, eles estão debaixo de uma bênção. E se você for observar, dificilmente você vai encontrar, né, um judeu mal sucedido por aí, não é verdade? Eu moro próximo a uma comunidade de judeus e é impressionante quando você olha para a estrutura que eles têm. Quando você olha, né, para as casas, para os condomínios que eles moram. E eu falo para minha esposa, eu amo esse lugar que eu moro, eu amo a região que eu moro. E eu quero sair de lá só para ir para o outro lado da rua. Eu quero ir para o outro lado da rua. Lá de cá é a classe trabalhadora. Do outro lado de lá é a comunidade dos judeus. E é só mansão. É só casa de milhões. Você olha para as escolas deles que tem na região. Você olha para as sinagogas. Você olha, né, para os daycares que eles têm. Sabe, é tudo muito excelente. É tudo muito bonito. Você percebe que eles são, né, abençoados. Que existe uma bênção que está sobre a vida deles. Não sei se você tem essa informação, mas existem cerca de 15 milhões de judeus em todo o mundo. 0,2% apenas da população mundial são judeus. E desses 0,2% de judeus que existem ao redor do mundo, número muito pequeno se comparado a todas as pessoas, 22% dos prêmios Nobel foram ganhados por eles, pelos judeus. Se você olha para o território de Israel, você vai ver que é um território muito pequeno, que pode ser comparado ao estado do Sergipe, no Brasil. É um território que está cercado de inimigos. Se você comparar Israel com o tamanho do território do Irã, parece até brincadeira. Israel, ele está ali cercado de inimigos por todos os lados, só esperando uma oportunidade para poder destruir a nação de Israel. Mas por que eles não conseguem destruir Israel? É porque os Estados Unidos ajudam? Ah, pastor, é porque ele recebe ajuda de não sei de quem, é porque recebe ajuda de não sei de onde. Os inimigos não conseguem destruir Israel porque existe uma bênção de Deus sobre a vida deles. E aí você pode pensar, ah, pastor, então eu quero ser judeu também, porque eu também quero ser abençoado. Eles são abençoados, tem uma bênção que está sobre a vida deles, e eu também quero ser abençoado. Sabe, é aqui que está a revelação que Paulo ele nos mostra. Porque Paulo ele diz que Cristo ele se fez maldição em nosso lugar, na cruz do Calvário, para que essa mesma bênção que havia sobre a vida de Abraão, que está sobre a vida dos judeus, também estivesse sobre as nossas vidas hoje. Você não precisa virar judeu para ser abençoado. Você não é abençoado porque você nasceu em Israel. Você é abençoado porque você nasceu de novo em Cristo Jesus. A única coisa que você precisa fazer é crer na promessa como eles creem. Outro dia eu estava ouvindo um pastor nosso, lá da Flórida. Ele teve um dia que ele estava no hotel e ele entrou no elevador junto com um judeu. E eles começaram a conversar. Ah, e aí, fulano, o que você faz da vida? Qual que é o seu trabalho? O que você faz? E aí o pastor falou para o judeu, falou, olha, eu sou pastor. E o judeu falou algo poderoso para ele naquele dia. Ele disse, olha, você sabe qual que é a diferença entre nós dois? A diferença entre nós dois é que eu acordo todos os dias sabendo que eu já sou abençoado. E vocês, cristãos, acordam todos os dias correndo atrás de uma bênção. Sabe, na hora que eu vi essa história, mudou uma chavinha na minha cabeça. Deu um clique aqui no meu coração, porque nós não estamos aqui, irmãos, para correr atrás da bênção de Deus. Nós não estamos aqui para tentar convencer a Deus de alguma maneira, para Ele vir e nos abençoar. Nós não estamos aqui para implorar ao Senhor e falar, Senhor, nós somos bonzinhos. Senhor, nós passamos agora 21 dias sem comer. Olha para a nossa situação, vem nos abençoar. Sabe, nós não estamos aqui para correr atrás da bênção do Senhor. Nós estamos aqui porque nós já somos abençoados pelo Senhor. Nós já temos a bênção de Deus na nossa vida. Alguns desfrutam mais porque eles creem mais.
Outros desfrutam menos porque eles creem menos. Mas essa é a nossa posição. Você é abençoado em nome de Jesus e ponto final. Então quando você levantar de manhã para trabalhar, sabe, levanta e declara: eu sou abençoado por Deus. Você está indo para o trabalho, um enviado das trevas fechou você no trânsito, erga sua voz e declara: eu sou abençoado de Deus. O outro enviado das trevas, talvez ele veio e bateu no seu carro, você ergue as suas mãos e declara: eu sou abençoado de Deus. Um cliente inocente está te dando trabalho para pagar, te deu calote, erga as suas mãos e declare: eu sou abençoado de Deus. O funcionário que você combinou, está precisando dele, está dependendo dele, meia hora antes de você passar na casa para buscar, ele manda uma mensagem: não vou hoje não, porque eu encontrei um outro serviço que paga $1 a mais. Erga suas mãos e declare: eu sou abençoado de Deus. As coisas estão dando certo na sua vida, erga as suas mãos e diga: eu sou abençoado de Deus. Talvez as coisas não estão acontecendo do jeito que você espera, talvez você perdeu o controle de algumas situações da sua vida. Erga os seus braços, erga a sua voz e declare: eu sou abençoado de Deus. Sabe, isso não é pensamento positivo, isso é a revelação de quem você é a revelação da sua identidade. Sabe, é isso que Paulo está querendo mostrar para nós. A bênção que era exclusiva para os judeus, Jesus ele veio, morreu na cruz, pagou o preço para que nós, gentios, e hoje nós, a igreja do Senhor, pudéssemos desfrutar da mesma promessa e da mesma herança. Então fala para quem está do seu lado: você já é abençoado por Deus. Fala: se você não está aqui para correr atrás de uma bênção do Senhor, mas você está aqui porque teve um dia que Deus te alcançou, e nesse dia Ele já te abençoou. Essa é a primeira verdade que eu quero que você entenda hoje. Você já é abençoado por Deus. Mas tem uma outra verdade, que na verdade esse é o ponto que eu quero chegar com você hoje. Você precisa entender que você, por um lado, é abençoado por Deus, mas você também precisa entender que as bênçãos de Deus na sua vida, elas são irrevogáveis. Você pode falar para quem está do seu lado aí agora, fala assim: as bênçãos de Deus na sua vida, elas são irrevogáveis. Diz assim: uma vez que Deus te abençoou, está abençoado. Fala assim: Ele não volta atrás. Pastor, mas com base em que o Senhor está falando isso aqui para mim? Com base na própria palavra de Deus. Eu quero dar 2 exemplos bíblicos aqui para você. Um deles está em Gênesis capítulo 27, verso 33, que diz assim, Gênesis 27, 33. Então, estremeceu Isaque de violenta comoção e disse: quem é, pois, aquele que apanhou uma caça e matou-se? Eu comi de tudo antes que viesses, e o abençoei, e ele será abençoado. Em outras palavras, eu abençoei e pronto, acabou. Só para você entender o contexto dessa história, a Bíblia diz que Isaque, ele já estava velho, ele já estava prestes a morrer, ele já não conseguia enxergar muito bem as coisas. E naquela época havia um costume: sempre que os pais estavam ali, prestes a morrer, eles chamavam seus filhos para poder abençoar cada um dos seus filhos. E havia uma bênção que era maior do que todas as outras bênçãos, que era a bênção da primogenitura. Era a bênção que o filho mais velho recebia dos pais, antes do pai morrer. Então o filho mais velho, ele recebia o dobro de tudo aquilo que os demais irmãos recebiam. Então Isaque, ele está prestes aqui a morrer, ele quer abençoar os seus filhos, ele quer liberar a bênção da primogenitura para o seu filho mais velho, para Esaú. Só que Rebeca, que era a mãe dos meninos, ela tinha preferência pelo filho mais novo, que era Jacó. E ela porque queria que Jacó fosse mais abençoado do que Esaú. E aqui que a história ela começa a ficar interessante, porque ela trama
né, toda uma situação para que Jacó recebesse a bênção no lugar de Esaú. Então a Bíblia diz, lá no verso 2, a partir do verso 2, fala o seguinte: disse o pai: estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faz-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-me para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Então o que Isaac ele pediu para Esaú? Olha, eu vou te abençoar, você é meu filho mais velho, eu vou liberar para você a porção dobrada da minha bênção, só que antes de eu abençoar você, você vai, né, fazer um último desejo para mim. Você vai pegar uma caça, você vai preparar uma comida, e eu vou comer a sua comida, porque eu gosto demais da sua comida. Seu tempero é muito bom. É o tempero do Masterchef. E Esaú, né, obediente, ele sai, vai caçar o animal, vai preparar a comida. Só que Rebeca, querendo que o seu filho Jacó seja abençoado no lugar de Esaú, ela corre antes de Esaú, prepara a comida e fala para Jacó: Jacó, você vai se disfarçar de Esaú. Seu pai já não está enxergando muita coisa mesmo. Olha a estratégia, olha a estratégia aí. Né, eu falo, quando tava falando pros irmãos esses dias, irmãos, a mulher, ela não faz ideia do poder que ela tem dentro de uma casa. Mas é verdade. As mulheres, elas podem ser instrumentos de Deus para abençoar uma casa, para levantar um marido, mas também pode ser instrumento de Satanás para destruir uma casa e para colocar o marido lá embaixo. Irmãos, essa que é a verdade. A palavra de Deus, ela diz o quê? Que a mulher sabe edificar, não é o homem, é a mulher. A mulher sabe, edifica. Então a mulher, né? Mas eu sei que você é uma mulher sábia, amém? Você é alguém que edifica a sua casa, você é alguém que libera palavras de afirmação para o seu marido. Marido, você é o mais lindo de todos. Marido, você é o mais forte, você é o mais homem de Deus que eu conheço, você é o mais bonito, você é o homem mais trabalhador, você é homem de Deus, você vai prosperar, nós vamos prosperar, você é capaz, você consegue no nome do Senhor Jesus. Eu sei que as nossas mulheres aqui só falam isso a respeito do marido, amém? Glória a Deus. Pastor, eu não sei não, a partir de hoje você vai começar a falar só isso. E aí você vai ver a transformação dentro da sua casa, na vida do seu esposo. Não sei porque eu estou falando isso aqui, mas Deus sabe. Voltando aqui para a história, Rebeca, ela trama ali toda aquela situação, prepara a comida. Ela olha para Jacó e fala: Jacó, mas tem uma situação. Porque seu irmão Esaú, ele é todo cabeludo. Ele é todo peludo, você não tem cabelo, você é liso. Faz o seguinte, pega uma pele de um carneiro e se cobre com essa pele. E aí você veste uma roupa de Esaú, porque, né, Isaac ele não está enxergando, mas ele conhece o cheiro. Então você pega uma roupa de Esaú, veste a roupa, coloca ali a pele do carneiro ali em cima de você, e aí você vai conseguir disfarçar melhor. E Jacó, ele faz isso. Ele chega diante de Isaac. Isaac até dá aquela desconfiada: mas peraí, mas a avó está parecendo a avó de Jacó. Mas é peludo. Jacó não é peludo. Esse cheiro aqui não, é do perfume da boticária do Esaú, né? Jacó, ele gosta da natura. Não, deve ser Esaú mesmo. E então Isaac, ele vem, e a partir do verso 21 ele fala assim: então disse Isaac a Jacó: chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaac, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas, como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. O que Isaac fez com Jacó aqui, irmãos? Ele abençoou. E não foi uma bênção qualquer, foi a bênção dobrada, foi a porção dobrada do filho mais velho. Na hora que Esaú ele volta com a comida, ele volta com a caça, e ele descobre o que tinha acontecido, ele fica desesperado. E ele vai conversar com o pai dele, e ele chora. E ele pede para o pai dele. A Bíblia diz que o pai dele até se comove com aquela situação. Mas o que o verso 33 diz? Então estremeceu Isaac de violenta comoção e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e matou-se? Eu comi de tudo antes que viesses, e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção.
Por mais que Isaac tivesse sido enganado, por mais que Esaú ele estivesse desesperado, não tinha como Isaac abençoar Esaú, porque a bênção da primogenitura já havia sido liberada para Jacó. E uma vez que a bênção é liberada, nós não podemos voltar atrás. Uma vez que a bênção é liberada, esse é um princípio da palavra do Senhor. Uma vez que você abençoa, não tem como voltar atrás. E é por isso que eu falo para você, quando Deus ele decidiu te abençoar, irmãos, através de Cristo Jesus, Ele te abençoou e Ele não vai retroceder. Não tem como Ele voltar atrás, não tem como Ele desfazer aquilo que Ele fez. Isaac, ele abençoa enganado, mas Deus ele não te abençoa enganado. Ele vem e te abençoa sabendo quem você é, sabendo das suas fraquezas, sabendo das suas limitações, sabendo daquilo que você pode ou não pode fazer. Ele decidiu te abençoar em Cristo Jesus e Ele não pode voltar atrás. Amém? Quantos estão me entendendo? Às vezes tem pessoas por aí que pensam: ah, pastor, mas eu fiz tanta coisa errada. Ah, pastor, mas o senhor não faz ideia das coisas pecaminosas que eu fiz. Com certeza eu perdi a bênção de Deus. Quantas e quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo isso. Pessoas dizendo que perderam a bênção de Deus. Mas sabe por que muitas vezes nós pensamos dessa forma? Porque nós achamos que Deus ele é igual a nós. A gente quer ficar comparando, né, Deus com a gente. Os sentimentos santos e puros de Deus com os nossos sentimentos. E a gente acha que Deus é como a gente. Seu filho está lá obedecendo, você dá o iPad para ele usar. Os irmãos estão se identificando. Desobedeceu, o que você faz? Você toma o iPad de volta. Aí vem: não, tô bonzinho, papai, tô bonzinho, meu irmão, olha, arrumei meu quarto. Deixa eu usar depois do culto o iPad. Aí você olha assim, faz aquela carinha de gatinho pidão. Aí você fala: tá bom, pode usar. Aí você dá o iPad de volta. Aí na hora que tá saindo para da igreja, vai lá e briga com o irmão, com a irmã. Aí você fala: opa, dá o iPad de volta. Irmãos, muitas vezes a gente acha que Deus ele é assim. Te abençoei. Agora você errou, dá aqui a bênção de volta. Liberei a bênção sobre a sua vida. Ah, você fez o que não devia fazer. Traz a bênção aqui de volta. Irmãos, com muito amor e carinho, Deus não é como você. Você não é abençoado por Deus por causa daquilo que você faz ou deixa de fazer. Você não é abençoado por Deus porque você merece ou deixa de merecer. Você é abençoado de Deus simplesmente por quem você é. E a palavra de Deus diz que nós somos filhos amados do Senhor, que está em Cristo Jesus, assentado nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade e poder. E uma vez que essa bênção é liberada, não tem como voltar atrás. Lá em Romanos, capítulo 11, verso 29, também fala assim: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Prestando atenção no que Paulo está dizendo aqui? Está conseguindo pegar? Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Tem duas palavras-chave aqui que você precisa entender essas palavras. Uma delas é a palavra dom. O que significa essa palavra dom? Se você for olhar no original grego, você vai encontrar a seguinte definição: favor que alguém recebe sem qualquer mérito, virtude, dons extraordinários que capacitam os cristãos a servir a igreja de Cristo. Em outras palavras, dons é tudo aquilo que nós recebemos de graça da parte de Deus, pela fé. É tudo aquilo que o Senhor ele vem e nos dá pela fé. Pode ser sim os dons espirituais, pode ser sim os dons e as habilidades naturais para você poder servir na vida da igreja. Mas também tem a ver com as bênçãos que nós recebemos da parte do Senhor. Então tudo está incluído aqui no pacote do dom. E o que Paulo está dizendo aqui para nós a respeito desses dons? Que os dons eles são irrevogáveis. Pastor, mas que palavra difícil até de falar. O que quer dizer irrevogável? Quer dizer que não pode ser revogado, não pode ser anulado, não pode ser cancelado, não pode ser desfeito. É algo que é permanente, definitivo, imutável. É isso que significa essa palavra irrevogável. Então os dons de Deus na nossa vida, eles são irrevogáveis. E aí, para deixar você pensando mais um pouquinho, Efésios capítulo 2, verso 8.
Efésios capítulo 2, verso 8 fala assim: porque pela graça sois salvos, mediante a... E isso não vem de vós, é o quê? O que Paulo fala sobre a salvação aqui? A salvação é um dom de Deus. O que ele disse lá em Romanos acerca dos dons? Que os dons são irrevogáveis. Não tem como anular, não tem como voltar atrás. E aí, com base nessa matemática simples aqui de quinta série, qual que é a conclusão que você chega? Se a salvação é um dom de Deus, e os dons de Deus são irrevogáveis, não tem como ser cancelado, não tem como voltar atrás. Não vou responder não, você responde aí. Você chega à sua conclusão aí. Se alguém tiver coragem de falar, fala. Diga assim comigo: os dons de Deus são irrevogáveis. Diga assim comigo: Deus não se arrepende. Deus, ele não muda de ideia sobre as bênçãos que ele já liberou na minha vida. E para finalizar, lá em Números capítulo 23, verso 19, também fala assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá. Nós gostamos muito de falar esse versículo. E a gente fala: olha, Deus, ele vai cumprir as promessas. Deus, ele vai cumprir aquilo que ele prometeu. E é isso que esse versículo está dizendo. Mas qual que é o contexto dessa história? Se você for olhar para o povo de Israel aqui nesse contexto de Números capítulo 23, você vai perceber que o povo de Israel, eles já tinham sido libertados da escravidão do Egito. Só que antes deles tomarem posse da terra prometida, eles tinham que passar pelo deserto. Eles tinham que passar ali, por territórios inimigos. Eles tinham que passar por terras estrangeiras. E eram milhares e milhares e milhares de pessoas atravessando esses territórios. Então imagina aqui comigo a situação. Você é rei de um país. Você é presidente dos Estados Unidos da América. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu creio. Eu creio. Eu creio e eu profetizo. Eu creio e eu declaro. Eu falo para as minhas filhas: se vocês quiserem, vocês podem ser presidente dos Estados Unidos da América, se Deus tiver o propósito na vida delas. Então imagina a situação: você é presidente de um país e tem um exército ali, milhares e milhares de pessoas marchando em direção a você. Você avalia o seu exército, você olha para aquelas pessoas e fala: não, essas pessoas que estão vindo, elas são muito mais fortes que nós. Elas são muito mais poderosas. Eu preciso fazer alguma coisa para parar. Eles não podem entrar aqui na minha terra. Senão eles vão me conquistar. Eles vão entrar aqui e vai acabar com tudo. E esse era o contexto de Números capítulo 23. Porque o povo de Deus estava passando, pela terra de Moabe, pela terra dos Moabitas. E o rei de Moabe, ele visualizou isso e falou: olha, eu preciso defender meu povo, eu preciso fazer alguma coisa. E para defender o seu povo, a Bíblia diz que ele contratou um profeta chamado Balaão, para poder amaldiçoar o povo de Deus. Porque ele pensou o seguinte: na força não tem jeito. Não tem como eu vencer esse povo aqui na espada, não tem jeito. Vamos amaldiçoar, porque aí eles quebram as pernas pelo meio do caminho, acontece alguma coisa, vem um tornado, leva todo mundo embora. Vou amaldiçoar, porque aí eles não vão conseguir me alcançar. Então eles contratam um profeta chamado Balaão. E Balaão, irmãos, ele até tenta amaldiçoar o povo de Deus. Ele vai lá uma vez, ele vai lá 2 vezes. Ele oferece os sacrifícios ali dele. Até que tem uma hora que Balaão, ele chega à conclusão e ele fala pro rei: rei, o negócio é o seguinte, não tem jeito. Você veio, eu sei que você me pagou, eu sei que você me contratou. Você pode ir lá procurar o serviço, de atendimento ao consumidor para pegar o seu dinheiro de volta. Tem garantia aqui de 7 dias. Mas não tem como amaldiçoar esse povo, não. Não tem jeito. Por quê? Porque aquilo que Deus abençoou não tem como ser amaldiçoado. Esse povo já é abençoado por Deus. Irmãos, é isso que Balaão está dizendo. Esse povo é abençoado por Deus. E porque eles já foram abençoados por Deus, não tem como mais eles serem amaldiçoados. Isso é o que nós temos que ter revelação. Aquilo que Deus abençoou, irmãos, o inferno ele não pode tocar.
A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, ele não vai se arrepender de ter abençoado você. A palavra de Deus, ela diz que o Senhor Jesus, ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. A Bíblia diz que lá na cruz do Calvário, ele levou as nossas maldições para que nós fôssemos livres da maldição. Jesus, sem cometer um único pecado sequer, ele fez pecado por nós, para que nós fôssemos declarados justos e inocentes de todo o pecado. O apóstolo Paulo, ele diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos. A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Jesus, ele desceu do céu, ele abriu mão da sua glória para que nós pudéssemos subir. Ele se esvaziou para que você pudesse ser cheio. Ele foi ferido para que você pudesse ser curado. E essa é a verdade a seu respeito. Uma vez que Deus te abençoou, não tem como voltar atrás, porque a bênção de Deus é irrevogável na sua vida. Vocês estão comigo? Vocês estão me entendendo? Vamos dar uma sacudida em quem está do seu lado aí. Aleluia. Fala assim, meu irmão, se alegra. Fala assim, se alegra. Diga assim comigo essa manhã. Não é manhã de tristeza, é manhã de alegria. Fala assim, porque você já foi abençoado por Deus e Ele não vai voltar atrás. A bênção de Deus está sobre a sua vida. Amém? Vamos nos colocar em pé. Quero ler um último versículo aqui com vocês, para nós orarmos pela nossa ceia. Gênesis capítulo 1, verso 28. Quero encerrar lendo esse texto aqui com você. Gênesis capítulo 1, versículo 28 fala assim. Essa daqui, irmãos, é a primeira menção de toda a palavra de Deus, da palavra bênção. A primeira vez que essa palavra bênção, ela aparece na Bíblia Sagrada. Gênesis capítulo 1, verso 28 fala assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Essa é a primeira menção da palavra bênção na Bíblia. É quando Deus, ele vem e abençoa um homem. Primeira vez que aparece. Mas a pergunta que eu quero fazer agora aqui para você: o que veio primeiro? Foi a bênção ou foi a multiplicação? O que você acha? O que vem primeiro aqui no versículo? Vamos lá. E Deus os abençoou, ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos. O que veio primeiro? A bênção ou sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai? O que veio primeiro? Diga assim comigo: a bênção veio primeiro. Antes de Adão fazer qualquer coisa para Deus, ele já tinha sido abençoado pelo Senhor. Nós não estamos aqui para sermos abençoados por Deus. Nós estamos aqui porque nós já fomos abençoados pelo Senhor. E é o que eu quero deixar para você aqui nessa manhã. Porque nós já fomos abençoados por Deus. Presta atenção aqui. Nós podemos ser fecundos. Nós podemos prosperar, nós podemos multiplicar, nós podemos encher toda a terra, nós podemos sujeitar, nós podemos dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra, porque nós já fomos abençoados. Tudo isso nós podemos fazer em nome de Jesus. É por isso que você vai prosperar essa semana. É por isso que as coisas vão acontecer na sua vida essa semana. É por isso que a multiplicação de Deus vai vir sobre a sua casa, sobre a sua família. Não é porque você está fazendo algo para o Senhor, mas é porque Ele já te abençoou. E a bênção de Deus na sua vida é irrevogável. Amém? Glória a Deus.